Em outubro de 2023, eu decidi fazer um intercâmbio de um mês lá na maior cidade da Nova Zelândia para eu poder estudar inglês, dar uma melhorada ali nesse idioma. E aí para mim foi uma grande loucura porque nunca tinha ido no aeroporto, nunca tinha andado de avião. Para mim tudo foi a primeira vez. Eu tenho certeza que você olhou essa minha cara de metido que o pessoal fala e achou que eu já era super experiente. Mas não, minha primeira viagem, minha primeira vez no aeroporto, primeira vez no avião foi já um voo super longo e já direto para o outro lado do mundo. E eu me preparei durante pelo menos uns 2 a 3 anos e eu comecei a pesquisar na internet sobre quanto que custa um intercâmbio na Nova Zelândia e eu achava vídeos super vagos, sem muitas informações. Então nesse vídeo eu vou te passar para você quanto que custou o meu intercâmbio de um mês lá na Nova Zelândia, para você ter uma ideia, você ter uma noção de quanto você vai gastar estudando lá na Nova Zelândia. Mas antes eu quero deixar já claro 2 avisos super importantes aí para você. O primeiro, os valores que eu vou passar aqui são uma média e eles são baseados na minha experiência e no meu custo de vida. Pode ser que você aí que está assistindo tenha um custo de vida muito diferente do meu, então o valor ele vai variar. Porém, eu vou deixar aqui os valores o mais próximo do real possível, quanto que eu gastei, para que você esteja ajudado. E a segunda coisa, que se você pensa em ir para Nova Zelândia, os custos eles vão mudar muito a depender da cidade que você for estudar, tá bom? Então, dito isso, bora pro vídeo. Olá, eu sou o Naldo, seja muito bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo nós vamos falar de um assunto que vocês me perguntam muito e que eu amo falar, que é sobre o meu intercâmbio lá na Nova Zelândia, que eu fiz lá na cidade de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. Então vou te passar um checklist completo, assiste o vídeo até o fim, porque depois a gente vai fazer aqui uma recapitulação no passo a passo. Quanto que custou. E a minha experiência do meu intercâmbio, ela tá toda desde o primeiro dia, desde eu chegando lá no aeroporto pela primeira vez, eu morrendo de medo, aqui no canal. Tem todos os vídeos até a minha formatura. Então se você quiser ver, a playlist tá aqui na descrição e comentário fixado. O primeiro custo que você vai ter é com seu passaporte. Ele é um documento fundamental que você precisa tirar para que você chegue até o país que você quer estudar. Sem isso, não vai rolar, tá bom? Só se você for com um coiote, dentro de um Fusca, tentar nadar, atravessar o deserto, tá? Senão, não vai rolar. Então, eu tirei o meu passaporte com 1 ano de antecedência. E eu consegui resolver tudo em uma semana. É super fácil você tirar o seu passaporte. É só você acessar o site, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e comentário fixado. Basicamente é você preencher os seus dados, você vai colocar ali os seus dados e conforme você vai preenchendo os seus dados, você vai ter uma taxa para você pagar para a emissão do seu passaporte. No meu caso, quando eu fui fazer, custou R$ 257,25. Como eu moro em São Paulo, eu fiz todo esse processo aí, preenchi os meus dados, já paguei o boleto no mesmo dia. Assim que eu constou ali o pagamento do boleto, você tem que acessar lá o site e agendar lá um centro lá da polícia para você ir lá, para eles tirarem a sua foto e colherem as suas digitais. Inclusive você que está me assistindo aí, você que é mulher, se você ainda não tem um passaporte, você pode ir maquiado, mas com uma maquiagem leve, tá? Para você não ficar com a sua foto do seu passaporte como do Patati e Patatá, senão eles não vão deixar se você estiver extremamente maquiada. Como no momento que eu fui escolher esse agendamento, aqui na cidade que eu moro, em São Paulo, tinha vários lugares, eu escolhi um para a mesma semana e eu consegui fazer todo esse processo super rápido. Só tive que esperar mais 7 dias para eu de fato voltar lá e pegar o meu passaporte
com a minha foto, com as minhas impressões digitais. Então o primeiro custo que você vai ter é o seu passaporte. Para você ir para Nova Zelândia, você não precisa de visto, o que é muito bom, que dá pra gente economizar. Então se você for ficar lá até 3 meses, você não precisa de visto, mas você precisa de uma autorização de viagem, que é o NZTA. Então você precisa pagar essa autorização de viagem para que você possa entrar ali no país, e junto com essa autorização tem uma taxa ambiental que você paga. Para mim custou o valor de 53 dólares, lembrando que é o dólar neozelandês, que é mais barato que o americano, e 53 dólares neozelandeses custou para mim o valor de 180 reais, tá bom? Porém, eu vou te passar uma maneira de como você pode economizar já para você pagar essa taxa, tá bom? Já de momento eu já quero dizer para você que se você fizer o NZTA pelo celular, você consegue um desconto, você economiza. Se você fizer pelo computador, é um pouquinho mais caro. Mas tem outra dica de economia. Inclusive, eu acho que eu deveria fazer um vídeo de quanto que eu economizei. Apesar de eu ter fechado várias coisas em cima da hora, porque houve um problema, não foi uma coisa que dependeu de mim, eu consegui economizar muito. Comenta aqui pra mim se você quer um vídeo de dicas de economia para fazer o seu intercâmbio. Definitivamente, uma coisa que vai pesar no seu orçamento é a passagem aérea. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu tava pesquisando o preço de passagem aérea para eu ir lá para Nova Zelândia há uns 3, 4 anos, aí teve pandemia e tal, e depois que teve a pandemia, eu vi que teve um aumento. Pra vocês verem como que eu tava preparado pesquisando passagem aérea. E no caso, para você ir para Nova Zelândia, como é lá do outro do mundo, lá onde Judas perdeu as botas, é bem longe, é um valor que a passagem aérea vai sair bem caro. Eu comecei a juntar milhas há uns 3 anos atrás, já pensando em economizar nesse custo, mas não rolou porque eu não tinha todas as milhas suficientes para eu poder, enfim, pagar com as minhas milhas. E o valor do seu voo, ele vai depender muito de qual escala, tal, qual trajeto que você vai fazer. No meu caso foi mais caro porque eu não queria ficar com escala muito longa, indo até Dubai, até outros lugares longe, ficar lá esperando horas para eu poder chegar ao meu destino. Então, se a escala que você for fazer é uma escala que é mais longa, ou você vai para outro trajeto, outro destino, outro país, vai ficar lá esperando para pegar outro voo, seu voo vai ser mais longo, mas você pode economizar. No meu caso, eu falei, isso é uma coisa que eu não abro mão, tinha 2 coisas que eu não abria mão. Primeiro era esse trajeto aí da passagem. O meu foi aqui de São Paulo, a cidade que eu moro, aeroporto de Guarulhos, São Paulo, Chile, que foram 4 horas, e lá do Chile eu fui até a Nova Zelândia, tive uma parada aí de 2 horas, mas acabou atrasando, levou um tempo a mais, e aí é um voo de 12 horas, se eu não me engano. Acabou levando pelo menos umas 13 a 14 horas, porque teve um grande atraso nesse voo também. Quando a gente já estava dentro do avião, eles ainda estavam abastecendo. E como eu deixei para comprar a passagem em cima da hora, porque foi uma coisa que não dependeu de mim, foram de fatores externos, então eu acabei gastando muito na passagem aérea, até porque eu queria esse trajeto. Então eu gastei 13 mil reais zeradinho, 13 mil. Calma, não caia da cadeira, mas como eu disse, se eu tivesse comprado com antecedência, sei lá, uns 20 dias, um mês, com mais antecedência possível, eu teria encontrado um valor melhor. Eu estava pesquisando, inclusive, está saindo uma média de ida e volta, 8 mil, 10 mil, às vezes tem algumas promoções, varia muito, tá bom? Então não se assuste. Mas você vai ver que eu consegui economizar bastante com esse custo aí que eu tive, esse prejuízo, entre aspas, aí que eu tive da passagem aérea. E aí, se você chegou até aqui e tá gostando, não se esquece de se inscrever e deixar o like. Sendo assim, até agora nesse vídeo a gente viu o custo do passaporte, vimos o custo que você vai ter com a passagem aérea e também qual a autorização que você vai precisar para você entrar lá na Nova Zelândia. Agora nós vamos falar de uma coisa super importante, que é o seu curso, né? A escola que você vai estudar.
O valor do seu curso, gente, vai depender muito da escola que você vai estudar e também o período. No meu caso, eu estudava das 9 da manhã até as 14. R$ 3.998,70. Pois é, um valor alto, né, que eu acho. Porém, se você quer economizar na escola, tem escolas que é só a parte da manhã, só a parte da tarde ou só a parte da noite. Então vai depender muito. Eu não gostava de estudar na parte da tarde. A gente tinha um intervalo ali na parte da tarde, que era a hora do almoço, do meio-dia. Era do meio-dia até o meio-dia e 40 para a gente poder almoçar. Porém, a aula da parte da tarde, a escola era focada muito em jogos, em brincadeiras. Mas eu ficava a maior parte do tempo conversando com o meu amigo árabe sobre o país dele, sobre a cultura dele, porque era uma aula, você ficar lá sentado, dependia muito do professor, tá? E se eu quisesse estudar nessa escola, que foi a Worldwide School, apenas na parte da manhã, era mais caro. Se eu estudasse o período integral, ficava mais barato, por incrível que pareça. E uma coisa importante que você precisa saber, que as escolas lá na Nova Zelândia, elas são divididas em 3 categorias. E essas categorias, quem divide, quem faz essa avaliação é o governo. Então, categoria nível 1, que é uma escola excelente, nível 2, que é uma escola boa, e 3, que é o regular. Então, o governo faz essas avaliações. No caso da minha escola Worldwide School, era uma escola categoria nível 1. Para você poder economizar também na escola, eu recomendo você entrar em contato com a agência StudNZ. Eles são uma agência reconhecida pelo governo, então é uma agência que ela é super confiável. Então é legal que você tenha um atendimento personalizado, diretamente com o dono, que eu tive todo o meu atendimento. Então isso eu gostei. E não é uma agência que fica cobrando várias e várias taxas. Eu cotei, antes de fechar com a StudNZ, com pelo menos umas 15 agências. E sempre a StudNZ estava com o valor bem mais em conta, porque tem agência que vai cobrar taxa de aconselhamento, taxa disso, taxa daquilo, e aí quando você vai ver o valor que vai dar da escola, que você vai gastar, vai ser um valor assim muito alto, porque o valor da escola em si, se você cotar com as agências, é um valor que ele é padrão, só que aí tem taxa disso, taxa daquilo, taxa do consultor, taxa de não sei o que, quando você vai ver o valor tá lá nas alturas. Então eu recomendo a StudNZ por causa disso. É uma agência que está no mercado há bastante tempo. É uma agência que até o momento que eu gravo esse vídeo eles não têm nenhuma reclamação lá no Reclame Aqui. Tem avaliações positivas. E por ser uma agência que é especializada, assim como o nome sugere, né? StudNZ, especializada em Nova Zelândia e Austrália, isso garante que você, além de ter um atendimento personalizado, eles te darem dicas bem legais. Quando cheguei lá na Nova Zelândia, eles me deram várias dicas de passeios gratuitos, me mandavam quase que toda semana ali dicas de passeios gratuitos, estava rolando na cidade, alguns passeios que eram pagos, que eu podia economizar, ter algum tipo de desconto. Então eu achei isso muito legal porque eu não fiquei sozinho em nenhum momento. E como eles são especializados apenas nesses 2 destinos, uma coisa que realmente fez diferença, além do preço ser extremamente vantajoso, eles não ficarem inventando diversas taxas que outras agências inventam, eles eram a agência que tinha o maior leque de opções de escolas disponíveis. Então, se você quer estudar apenas uma escola nível 1, eles têm uma grande gama de escolas nível 1 para você estudar. Ah, eu não tenho tanto dinheiro assim para investir, para gastar na escola. Eles têm de todos os tipos, de todos os níveis, uma grande gama ali de escolas para você poder estudar, uma variedade grande. Então, aí vai muito de quanto você vai poder investir. Mas a Worldwide School, que muita gente pergunta, é uma escola muito boa. Lá tem um bar que você pode, se você for ficar lá mais de 3 meses, tem um curso gratuito que você faz de barista e para você ser bartender também gratuitamente. E o curso ele é 100% na prática. Tem também uma lanchonete com alguns tipos de alimentação para alunos com valor super diferenciado. E outra coisa que vocês me perguntam muito sobre a Worldwide School, a escola que eu estudei, que eu recomendo demais, é sobre os alunos. Muita gente falava, ah, não, mas todo mundo aí é oriental. E não só na escola que eu estudei, na Worldwide School, mas em outras escolas que ficavam ali próximo, tem muita gente que é oriental, Tailândia, acho que China ou Japão.
Então isso é uma coisa muito comum nas escolas, receberem alunos desses países. E eu vendo as outras escolas que estavam ali próximo, às vezes quando eu estava passeando e os alunos estavam saindo, segue a mesma tendência de ter muitos alunos orientais. Então isso é muito comum, inclusive tem vários restaurantes, várias coisas voltadas para esse tipo de público. A Nova Zelândia recebe pessoas do mundo inteiro, mas muitas pessoas da Tailândia, esse pessoal que é mais oriental, ocidental, tá? Desculpa se eu tô falando errado aqui, eu não sei se é oriental ou ocidental. Então isso é uma coisa super comum, mas na escola que eu estudei de brasileiros, no prédio que eu tava, tem 2 prédios, é uma escola que é super grande, tem uma estrutura muito boa, tinham pouquíssimos brasileiros, tá? Tanto que era difícil a gente se encontrar. Ai, meu Deus, agora a gente vai falar de um item que definitivamente pesou no meu orçamento, que eu também tive que fechar em cima da hora. Que se eu tivesse fechado com mais antecedência, com certeza eu teria pagado um valor mais em conta. Porém, dessa daí eu me safei. A gente vai falar agora sobre a acomodação, porque você que está me assistindo vai precisar de um local para você dormir, para você passar a sua noite. Não, você não vai dormir embaixo da ponte, você não vai dormir no banco da praça. Você precisa de um local seguro aí para você passar a sua noite. No meu caso, eu pensei assim, como eu vou precisar, quero mostrar minha rotina, quero gravar vídeos, eu não queria, se eu ficasse no local que fosse compartilhado, eu até poderia fazer isso, poderia, mas eu acho que ia ficar mais complicado e eu não sei se eu iria me sentir confortável ficando, enfim, né, numa acomodação que fosse compartilhada. Porém, eu cotei todos os tipos de acomodação. Então, o mais comum que as pessoas ficam, geralmente quando é menor de idade, ou até mesmo alguns adultos, é a casa de família, que tem uma família que mora ali nessa casa e eles vão receber ali algum estudante. Porém, gente, sempre que eu via vídeos de pessoas falando sobre casa de família, eu sempre achava que era um tipo de acomodação que os estudantes iam para ficar e fazer intercâmbio, que era assim, ó, extremamente barato, mas não é não. Tá? Não é não com a opção que eu acabei contratando. Então eu fiquei assim meio chocado porque eu imaginei que era bem barato. Outro tipo de acomodação que você pode considerar para o seu intercâmbio é a residência estudantil, que aí pode ser privada, pode ser dividido com 2 pessoas. Se for privado vai ser mais caro. Porém, o valor eu também achei caro. Porém, 2 opções aqui que alguns estudantes ficaram e que vai te ajudar a economizar, além dessas 2 opções anteriores. Então, nós temos aqui o hostel, que aí o valor ele vai ser bem mais barato, vai depender do tipo de acomodação que é nesse hostel. Se é um hostel que é uma acomodação privada, vai sair mais caro. Se é um hostel que vai ser ali para você ficar dividindo o quarto com 8 pessoas, 16 pessoas diferentes, se é só masculino, se é mix, se é misturado, também vai depender muito. Se você for ficar em hostel, gente, eu recomendo muito você ficar no Luau, não é uma parceria, mas o Luau, ele é um hostel que eu fui lá dar uma olhada, assim, ele é de brasileiros, e ele é um hostel que, pelo que eu olhei, pelo que eu vi e conversei com algumas pessoas quando eu tava na recepção, é um hostel que ele, além de ser moderno, eu vi as pessoas falando muito bem deles. Então é um hostel assim que aparentemente ele é muito bom e os donos são brasileiros. E dentro desse hostel você encontra diversos tipos de acomodação. Outro hostel que eu vou falar aqui, que ele aparece muito em diversos sites, é o YMCA, acho que o nome é esse. Que um colega meu árabe, né, depois que eu acabou sendo meu vizinho, depois que eu fiquei no meu segundo Airbnb. Esse hostel eu fui lá junto com um colega meu, que ele acabou ficando em casa de família. Tinha muitos alunos que ficavam em casa de família e acabavam tendo problemas. Sendo assim, a gente foi dar uma olhada nesse hostel, ver o preço e tal, e realmente é um valor bem em conta. Porém, eu nunca tinha ido no hostel, eu acho importante contar aqui caso você considere esse tipo de acomodação. O hostel, ele é como se fosse um espaço assim bem grande, que tem quartos. No caso desse, tinham quartos que eram privados e alguns quartos que eram compartilhados. Porém, nesse espaço grande, térreo, tá?
tinha banheiros ali para as pessoas poderem utilizarem, acho que eram os masculinos e os femininos. E além disso, cada andar também tinha uma cozinha, se eu não me engano. E aí esse meu colega falava que às vezes ele queria cozinhar, fazer alguma coisa para ele e a cozinha estava sempre ocupada e ele acabava tendo que fazer a alimentação dele super tarde da noite. Ele se incomodou muito com isso. E ele ficava num quarto lá que era privativo, só ele, tinha um espaço lá, um cofre para ele guardar as coisas dele. Mas ele falou que um dia entraram lá no quarto dele, não sei como, não mexeram em nada. Eu até ofereci o meu apartamento se ele quisesse guardar as coisas dele lá. Mas enfim, não aconteceu nada. Então isso é uma coisa que você tem que considerar. Mas ficar em hostel tem vários tipos de opção diferente, você acaba economizando bastante. A opção que eu acabei optando e paguei um pouco mais caro, porque eu fechei assim super em cima da hora, foi acho que com mais ou menos uns 20 dias antes, a passagem eu fechei com uma semana antes, eu optei por ficar no Airbnb. O Airbnb, gente, ele tem dois tipos de acomodação. Tem a acomodação que você pode economizar muito, que é você ficando ali numa casa em que nos ambientes comuns já mora uma família e nessa casa tem um quarto disponível. Então você aluga só o quarto para que você possa ficar. A vantagem do Airbnb é que, como é uma plataforma segura, está disponível no mundo inteiro, você consegue ver fotos, você consegue ver avaliações e antes de você reservar, você consegue falar com o anfitrião, que é o dono ali que está alugando aquele espaço. E aí você pode perguntar para ele uma coisa que eu não sei, que é, se você for alugar apenas esse quarto para você for dormir, você pode utilizar a cozinha para cozinhar alguma coisa. Mas definitivamente é a opção que vai ser até mais barata do que o hostel. É só você procurar com antecedência, tá bom? Inclusive eu tava olhando essa semana antes de gravar esse vídeo e o valor assim sai muito bom e você não vai correr o risco de ficar no hostel ali que é compartilhado. Imagina você dormir num lugar com 8, 10 pessoas, um ronca, um peida, e aí você vai ficar ali, enfim, não acho uma coisa muito legal. Porém, o tipo de acomodação que eu escolhi foi também dentro do Airbnb, foi alugar um espaço, né? Aluguei um estúdio só pra mim. E eu paguei um valor assim super alto, foi o valor de R$10.200. Tinha alguns lugares para eu poder ficar, alguns estúdios que tava custando uma média de 7 a 8 mil para eu poder ficar. Porém, eu prezei muito pela localização. E aí, no Airbnb, eu mandava mensagem pro anfitrião para saber, olha, fica perto da escola Worldwide School, e mandava o endereço. O anfitrião que me respondeu falou, fica 1 minuto e tal. Então eu prezei muito pela localização, por isso que eu paguei esse valor para ficar lá um mês de R$10.200, que é um valor bem alto. Porém, eu não gastei nada do meu bolso, eu fico super feliz de falar isso, porque lembra das milhas que eu tinha? Milha é como se fosse um dinheiro, então dá para você utilizar para você fazer basicamente tudo. Não vou entrar aqui em detalhes sobre isso, porque eu já falei várias vezes no meu canal Fature com Naulo sobre as milhas. Eu peguei dentro do site que eu tinha todas essas milhas e acabei trocando essas milhas para o gift card, que é vale presente Airbnb. Fui colocando, adicionando vários. Eu paguei ali, eu acho que se eu tiver pago assim alguma coisa foi uns 10, 20 reais. Mas desses 10 mil reais aí eu não paguei absolutamente nada, tá bom? O que eu gastei com a passagem aérea eu acabei economizando na hospedagem. E ainda sobrou milhas, eu ainda comprei um AirTag para eu colocar na minha mala. Comprei uns gift cards da Apple Store aí de 150 reais. E ainda sobrou milhas para eu comprar um celular para minha mãe, tá? Um celular Android. Então sim, junta milhas, mas você tem que juntar com bastante tempo de antecedência. E isso vai te ajudar. Com certeza, se eu tivesse pesquisado antes ou se eu não tivesse prezado assim tanto pela localização, eu teria economizado muito na minha acomodação e tinha acomodações com valor assim mais em conta, porém eu ficava vendo a distância que ia dar até a escola e eu falei, não, eu prefiro ficar nessa, até porque eu não precisei pagar absolutamente nada do meu bolso. A minha acomodação, muita gente pergunta qual foi lá dentro do Airbnb. Se eu conseguir achar, eu vou deixar o link dela aqui na descrição e comentário fixado, mas ela sempre fica ocupada, tá bom? Às vezes que eu vou lá ver, ela sempre está ocupada. Era um espaço pequeno, era um estúdio de um só cômodo apenas para mim. Eu acho que se fosse hoje,
talvez eu não teria prezado tanto pela localização e talvez eu teria, sei lá, chamado algum colega para dividir alguma coisa, porque teve muita gente que fica em host family, casa de família, e teve problema, tá? E aí teve que trocar as pressas, inclusive eu até ofereci para um colega meu para ele, sei lá, ficar algumas noites até ele resolver isso lá no meu apartamento, mas acabou que não houve essa necessidade. Mas toma muito cuidado se você vai ficar numa host family, numa casa de família. Eu optaria por ficar no Airbnb, mesmo que compartilhado, porque vai sair extremamente mais barato, ou talvez até no hostel. Lembrando que se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever, deixar o like, ativar as notificações e conferir a minha playlist completa do meu intercâmbio na Nova Zelândia aqui na descrição e comentário fixado. E um item fundamental que não pode faltar é o seu seguro viagem. Eu fechei o seguro viagem com a empresa diretamente lá da Nova Zelândia e eu paguei o valor de R$139. É um seguro que ele foi bem completo e eu não paguei caro, tá? Pra eu ficar um mês. E uma dica que eu tenho pra te dar é: evite fazer coisas perigosas pra você não se machucar, mesmo com seguro. Por mais que você se machuque, você vai ter que ficar parado, sem fazer algumas coisas, sem poder aproveitar. Então toma cuidado com isso daí, tá bom? Agora a gente vai falar de um item que eu pesquisei muito antes de eu fazer o meu intercâmbio, que é sobre dinheiro. Quanto dinheiro levar, como levar esse dinheiro. Então eu vou falar aqui quanto que eu levei de dólares neozelandeses. Eu levei 2.500 dólares neozelandeses. Até sobrou, tá? Foi bastante coisa. Deu e sobrou. Depois eu acabei adicionando só para poder gastar na semana que eu fiquei livre lá no outlet e tal. Então foram 2.500 dólares neozelandeses. Porém, isso vai depender muito do seu estilo de vida, do que você vai fazer lá. Mas lembrando, eu tô falando apenas quanto que eu levei, e como eu sou alguém que não bebe, eu sou alguém que não fuma, que não é de ficar indo embalado, essas coisas, então eu acabei economizando muito. Agora, como levar esse dinheiro? Eu vou falar aqui algumas coisas que eu ouvi muita gente falar aqui no YouTube, quando eu tava pesquisando, seja para você ir para Nova Zelândia ou para outro país. Eu vou falar aqui algumas coisas, algumas maneiras de você levar o dinheiro que você não deve fazer. Na doleira, então você troca dinheiro aqui no Brasil, coloca numa doleira, numa pochete ali e leva. Não acho isso uma boa ideia, porque você corre o risco de perder, sei lá, da polícia parar e querer ver como você conseguiu esse dinheiro, sem falar que você vai pagar muito mais caro. Cartão pré-pago não é uma boa alternativa. Cartão pré-pago, eu tinha uma pessoa que eu conheci que tinha cartão pré-pago, mas você vai pagar muitas taxas, vai pagar ali o dólar turismo, que é mais caro do que o dólar comercial, e não vai acabar compensando para você, tá bom? E vale ressaltar que cartão de crédito jamais, você vai pagar a taxa de IOF de spread, então vai sair muito caro você ficar no local comprando com seu cartão, pagando todas essas taxas. Como é que eu recomendo então você levar o seu dinheiro? Nessas duas empresas daqui, a Wise e a Nomad, tá? Então a Wise, ela é muito mais usada, muito mais conhecida, está há mais tempo no mercado. Então a maioria dos estudantes, quando a gente tinha algum restaurante fazer alguma coisa, tinha o Wise e funciona super bem. E a gente tem aqui a Nomad, que eu também levei. Sou parceiro das duas empresas, tem cupom de desconto aqui na descrição e comentário fixado. Então eu cheguei na Nova Zelândia sem dinheiro físico nenhum, eu apenas abasteci tanto na Wise quanto na Nomad. Naldo, por que eu não levo todo o meu dinheiro na Wise? Por que eu não levo todo o meu dinheiro na Nomad? Vai que você perde esse cartão, vai que dá algum problema, que acontece alguma coisa. Então tenha sempre um plano B. A diferença basicamente entre a Wise e a Nomad é o seguinte: a Wise é uma conta multimoeda. Então conforme você for colocar o seu real aqui e for converter, você consegue converter para a moeda que você vai utilizar no destino. No caso da Nova Zelândia, dólar neozelandês. Se você for para os Estados Unidos, dólar americano. Canadá, dólar canadense. E por aí vai. No caso da Nomad, ela é uma conta americana. Então você vai adicionar real ali, vai converter esse real em dólar e você pode ir, acho que é mais de 160 países, para vários países, e vai debitando ali, fazendo a conversão do saldo que você colocou aqui, mas sempre em dólar americano. Porém, sendo assim muito sincero, os dois funcionaram muito bem. Eu só fui sacar dinheiro depois que eu cheguei na Nova Zelândia. Depois de uns 3, 4 dias, saquei pouca coisa. Você encontra vários lugares para você sacar. Porém, entre a Wise e a Nomad,
eu recomendo a Nomad porque você consegue economizar muito mais e eu vou te explicar por quê. A Nomad faz várias promoções para você poder abrir a sua conta. Então, abra sua conta na Nomad, receba $20. Indique a conta da Nomad, que é uma promoção que eles sempre têm para o seu amigo, para os seus colegas. Quando eles fazem a primeira conversão, você vai receber um saldo em cashback. Só por isso você já acaba economizando muito. Sem falar que com a Nomad você tem acesso à sala VIP lá no aeroporto de Guarulhos. Eu cheguei super cedo, porque era a minha primeira viagem internacional, minha primeira vez no aeroporto, e eu utilizei a sala VIP da Nomad e acabei economizando bastante, porque eu fiquei de molho lá um bom tempo, fui o primeiro a chegar. Então eu recomendo a Nomad por todas essas facilidades. Sem falar que você tem acesso a cupons de desconto, desconto em seguro viagem, para você alugar carro, dentre uma série de coisas. Se você tirar um tempo para você ler e ver os benefícios e as vantagens que você tem, a Nomad ela acaba compensando muito por causa de todas as vantagens que ela oferece. No caso da Wise, é uma conta que é muito boa, vai funcionar bem também, porém você não tem todos esses descontos, todas essas vantagens. O único problema que eu tive foi com a Wise, eu até falei isso aqui no vídeo, que eu fui comprar um iPad, o iPad foi no valor de $600 e eu tinha um limite diário, eu não estava conseguindo fazer essa compra. Então eu tive que ir lá e comprar com o meu cartão da Nomad. E aí foi que deu certo, tá bom? Mas funciona super bem e leva essas duas opções e eu tenho cupom de desconto. No meu caso, o meu cupom de desconto da Nomad é o Fature com Naldo, o link tá aqui na descrição e comentário fixado. E aí, para você não se assustar, como você vai estar em outro país, eu recomendo muito você fazer um orçamento semanal e dividir por dia quanto que você vai utilizar, mas faça um orçamento realista. Não fica convertendo porque você já pagou boa parte dessas coisas pela sua viagem e você vai estar retirando do dinheiro que você levou. Transporte, quanto que você vai gastar com o transporte? Eu levei crédito da Uber, tem alguns sites que eu utilizo e aí esses sites eu poderia utilizar, fazer o resgate por gift cards da Uber. Então eu levei de gift cards da Uber para eu deixar adicionado na minha conta o valor de $80 neozelandeses e foi o que eu acabei utilizando, tive que utilizar porque eu já tinha esse crédito dentro da minha conta ali da Uber. E no transporte público eu utilizei poucas vezes porque como eu estava morando num centro super bem localizado, não havia necessidade de eu pegar ônibus, tanto que eu não sei andar de ônibus, não aprendi a andar de ônibus lá, porque das vezes que eu precisei utilizar, foram pouquíssimas vezes, eu sempre estava acompanhado com alguém e eu não gastei muito. Então eu gastei o valor de $30 neozelandeses. Então dá um total de $110 neozelandeses e convertido aqui para nossa moeda, eu gastei durante o mês com transporte, tanto Uber quanto com transporte público, o valor de R$374. Com o supermercado, com alimentação. Vai depender muito do teu estilo de vida, do que você gosta de comer. Eu sempre via, antes de eu ir lá para Nova Zelândia, as pessoas falarem que a comida lá é extremamente cara, porque vem tudo importado, chega de navio, isso e aquilo. Eu sou alguém que eu amo ir no supermercado, não sei se vocês gostam. Pra mim é uma coisa, é um passeio assim que eu gosto de ir, até aqui no Brasil, de ver as novidades, isso e aquilo. E realmente, tem muitas coisas lá que são caras. Porém, se você tirar um tempo para você ir no mercado com tempo e atenção e fizer escolhas inteligentes, você vai acabar economizando. Eu gastei por semana o valor de $100 em supermercado. E assim, como a maioria das vezes eu acabava cozinhando, fazendo a minha própria comida, então isso me ajudou a economizar muito. Então eu comprava arroz, feijão eu comprava enlatado, eu não sei fazer feijão. E eu não gosto muito de feijão, então eu comia pouco feijão. E a proteína, a mistura, às vezes eu comprava congelado, às vezes, a maioria era congelado que eu comprava. Mas tinha lá, por exemplo, hambúrguer. Tinha uma caixa assim bem grande de hambúrguer que custava $20 e vinha acho que 24 hambúrgueres. O que eu fazia? Eu fazia o hambúrguer lá na minha casa, lá no meu apartamento, no meu Airbnb. Cortava ele direitinho, ovos, que eu amo comer ovo. Eu gosto de comer comida simples, tá? Apesar de ter essa cara de chato, de metido. Então eu fazia hambúrguer com ovo, picava, colocava ali na marmita e levava para a escola. Não me incomodava, não tinha vergonha de comer. Às vezes tinha salada, às vezes não. Na maioria das vezes tinha, tá? Mas é isso, você ir no supermercado e você tirar tempo para você fazer escolhas inteligentes. Às vezes eu comprava algum congelado, alguma coisa para eu ter como sobremesa, para café da manhã, algum lanchinho. Mas o meu orçamento com o supermercado não passava disso.
como eu não bebo, eu não fumo, então assim, eu não tenho gasto com essas coisas. E esses são hábitos meus, coisas que eu gosto, tá bom? Então eu não tive um gasto muito grande aí com alimentação. E para restaurante, essas coisas, eu fui pouquíssimas vezes em restaurante. Como eu economizava muito com alimentação, eu não passei fome, tá bom, gente? Então, como eu economizava muito com alimentação, eu fui para poucos restaurantes. Pouquíssimos, porque é uma coisa que eu não faço questão. O restaurante mais caro que eu fui foi o Orbit 360, dentro da Sky Tower. Eu gastei lá uma média de uns $90. É caro, a comida eu não achei assim tão boa, eu gostei mais do prato principal. Eu acho que eu não soube escolher, não é uma comida ruim. É uma comida boa, mas eu acho que eu não soube escolher a entrada e aí eu fiquei com um pouco de nojo e tal. Acabei comendo mais o prato principal. E eu fui mais pela experiência. Então foi o restaurante mais caro que eu gastei. Tem várias opções de restaurante, mas se você é uma pessoa que você faz muita questão de ficar comendo fora, disso, daquilo, vai acabar gastando um pouco mais. Os restaurantes que eu fui, eu gastava, sei lá, uma média de 15, $20. Dependia muito, tá bom? De onde que eu ia. Mas eu fui... Durante esse mês, eu fui acho que apenas nos 5 lugares para poder comer. Eu acho que eu pedi fast food umas 2 ou 3 vezes. Mas tudo dentro desse meu orçamento. Não passou disso. Acredite você ou não, até porque eu preparava a minha própria comida. Sobre passeios, entretenimento, diversão, eu sei que esse é um gasto muito pessoal. Eu gastei com passeios aí, indo para alguns lugares com algumas agências, uma média de $450 neozelandeses. Porém, esse é um valor que, como eu disse, é muito pessoal e vai depender do estilo de vida de cada um. Tem gente que gosta muito de ir para balada, o que não é o meu caso. Tem gente que gosta muito de comer fora, o que também não foi meu caso. Quer ir muito para festa, shows. Teve um show lá do Charlie Puth, que eu lembro, aquele cantor super famoso, mas eu também não fui, eu não gosto de show de muita gente junto de mim, então isso é muito pessoal. Sobre passeios, o que alguns estudantes faziam era o seguinte, eles pegavam e em vez de fazer com uma agência esses passeios, eles iam por conta própria. Quando eu fui lá para Hobbital, eu fui com uma agência que era parceira da escola, então não era uma agência de turismo que era da escola, eles tinham parceria, eles davam um desconto especial e o desconto era bom, era de verdade mesmo. E aí eu fiz passeios que eu fui no mesmo dia, eu fui pro Hamilton Gardens, que é um jardim super bonito, e eu também fui para Hobbital no mesmo dia, a cidade lá do Senhor lá dos Anéis, que eu super recomendo. É fundamental vocês, não é como se você não tivesse ido para a Nova Zelândia. E aí para esses lugares aí os estudantes gostavam de fazer os arranjos pessoais, alugar um carro e ir até lá. Como eu não tinha esse tempo disponível, eu optei por ir com a agência. Outro passeio que eu fui foi para Waitemall Caves, que é aquela caverna lá que fica toda escura, mas eles não deixam gravar lá dentro. Em que você vê os glowwormers, que são uns besouros lá, uns bichinhos lá que ficam brilhando à noite. Não curti muito, e de lá a gente foi para Te Puia, se eu não me engano, que é aquela cidade super maori, que tem aqueles geysers lá super fedido que cheiram a ovo podre. E o legal de lá que eu gostei foi que eu vi um kiwi. Então não gostei muito desses 2 últimos passeios por vários motivos, mas eu só queria deixar claro. Então eu gastei uma média de $450. E esse valor a gente não vai considerar no nosso orçamento final, porque isso é muito pessoal. E saiu daquele dinheiro lá que eu falei que eu tava levando dos $2.000. Chegamos então à parte mais importante desse vídeo, que eu tenho certeza que você assistiu até aqui, que é: Naldo, quanto você gastou no seu intercâmbio da Nova Zelândia? Então você tá vendo aqui do lado que a acomodação com NZTA, passagem aérea, que foi super caro, meu Deus do céu, eu choro até hoje. Escola, seguro, transporte, a gente vai considerar aquele valor total incluindo o vale do Uber, tá? Que deu aí R$374, já convertido. Supermercado, tudo isso daí me deu um valor, gente, eu tô até com medo, um valor de R$29.503,68. R$29.503,68, né? Um valor bastante salgado, a gente considerando absolutamente tudo. Porém, se desse valor daí a gente tirar a acomodação, que teve aquela economia lá de R$10.200, porque eu consegui pagar tudo com as milhas, e a gente tirar também os vales que eu recebi aí da Uber, ainda quando eu tava no Brasil, que eu peguei para eu utilizar lá na Nova Zelândia, que foi no valor aí de $80, que aí convertido dá R$275,
Eu tive então aí, né, uma economia de R$10.475. Se a gente tirar do valor que eu te passei anteriormente, R$29.503,68, menos esses 10.475, o meu gasto que eu paguei realmente do meu bolso aí, R$19.028,68, tá? Valor caro também, né? Porque eu precisei aí de algumas coisas aí meio que especiais para mim, como uma acomodação própria só para mim. E funcionou assim: se, por exemplo, alguma semana, como eu não fiz muitos passeios, eu economizava em passeio, esse dinheiro eu guardava e utilizava em outra coisa. A alimentação foi uma coisa que eu economizei muito. Então eu pegava esse dinheiro que eu economizava com alimentação e eu utilizava em outra coisa. E o valor que eu levei desses $2.000 aí, a gente não considerou aí na conta, $2.000 dá mais ou menos aí uns R$6.000. A gente não considerou no valor total porque ele já havia sido pago quando eu ainda estava em terra tupiniquim, ainda aqui no Brasil. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Tentei fazer o mais completo e mais explicado possível. Se você gostou, deixa o like e no final desse vídeo vai estar aparecendo um card para você ver os meus outros vídeos lá da Nova Zelândia. Eu sou o Naldo, um abraço para você e tchau!